Olá, quarto ano. Vamos revisar o capítulo 7. A imagem de abertura do capítulo traz um índio pataxó em um computador de uma escola na aldeia Barra Velha, na Bahia. Bem, os índios pataxós são uma tribo localizada no extremo sul da Bahia. Eles mantêm suas tradições culturais e procuram ao máximo preservar suas riquezas e vivências tradicionais. Os pataxós, assim como muitas tribos hoje, estão bem integrados e conectados à sociedade globalizada. São conterrâneos de nosso universo de redes sociais. O fato de conservarem a cultura indígena não os impedem de conviver com um povo urbano, com muita hospitalidade e empatia. A hospitalidade é palpável. Há eventos de vivência promovidos por empresas locais de turismo, onde visitantes podem participar de atividades características da tribo, aprender sobre suas lendas, rituais e histórias tradicionais. São mais de 31 aldeias formadas por mais de 10 mil habitantes, isso segundo o censo. Os índios pataxós falam português com alguns vocabulários na língua pataxó. Alguns deles habitam em tribos ao norte de Minas Gerais. A chegada dos povos indígenas à América aconteceu graças ao congelamento do Estreito de Bering. Ele separa o continente asiático da porção norte da América. Isso há cerca de 12 mil anos. O congelamento do estreito e a baixa no nível das águas do Oceano Glacial Ártico permitiram a migração do homem pré-histórico asiático para a América. Os defensores dessa teoria migratória se embasam nos vestígios pré-históricos encontrados em sítios arqueológicos, nesse caso, no sítio arqueológico localizado lá no Novo México. No entanto, essa teoria ela sofre um grande questionamento. Uma das suspeitas sobre a teoria do Estreito de Bering aconteceu porque, em 1975, o fóssil de uma mulher foi encontrado na região de Lagoa Santa, lembra que nós estudamos? Situado no estado brasileiro de Minas Gerais. Esse fóssil foi apelidado de Luzia. Um antigo fóssil tem uma datação equivalente ao dos primeiros povos a ocuparem a América do Norte. Além disso, seus traços, ele é parecido com o das populações do continente africano. Na verdade, assim, a comunidade científica, ela tem uma terceira hipótese. O que é essa terceira hipótese? De acordo com os estudos, as populações que ocuparam primeiro o continente vieram da região do sul asiático, da Polinésia e da Oceania. Esses grupos humanos, eles teriam se deslocado por meio de navegações feitas em embarcações de pequeno porte. E aí, com o passar do tempo, eles se fixaram no litoral leste do continente americano e depois buscaram áreas pelo interior da América. Sem chegar a um consenso final, as pesquisas arqueológicas e paleontológicas continuam na América. Cada dia novas descobertas vão sendo ampliadas e vão ampliando os debates sobre os povos formadores do nosso continente. Dessa forma, muitos vestígios pré-históricos americanos ainda esperam seu encontro com o homem contemporâneo. Vale lembrar que o nome paleoíndios caracteriza os primeiros seres humanos que chegaram ao continente americano. Suas características físicas, elas se assemelhavam mais às dos povos do continente africano e da Austrália do que às dos atuais povos indígenas brasileiros. Na plataforma Zoom, nós dialogamos bastante sobre a megafauna e como o ser humano tem acelerado o processo de extinção de diversos animais por causa do mau uso dos nossos recursos naturais. Há um grande número de animais que compõem a nossa fauna atual que correm risco de extinção. Quando você era pequeno, você chamava a moradia dos indígenas de oca. Porém, essa nomenclatura não é utilizada para todas as etnias, muito menos as habitações que seguem o modelo padrão. Os formatos das casas e das aldeias dos indígenas variam de acordo com os hábitos e as tradições de cada grupo. As diversas etnias indígenas apresentam culturas, línguas, hábitos e costumes semelhantes, mas também têm muitas diferenças entre si. Entre os povos indígenas, há uma grande variedade de formato e materiais para a construção de suas casas. Dependendo da localização, também podem ter muita influência dos não indígenas na construção.
Contudo, os não indígenas também apresentam uma grande variedade de construções. Por volta de 10 mil anos atrás, as transformações da natureza foram responsáveis pelo deslocamento das populações que habitavam o continente americano. A elevação dos níveis de temperatura e dos oceanos motivou os homens daquela época a se deslocarem para regiões litorâneas da América. A presença humana nessas localidades foi comprovada por meio de aglomerados de conchas e restos de peixes com mais de 30 metros de altura. O nome desse tipo de formação calcária ficou conhecido como sambaqui, termo em tupi que significa monte de conchas. A tese mais comum sobre a existência dos sambaquis explica que a sucessão de comunidades litorâneas foi responsável pela acumulação de conchas, ossos de peixes e outros restos de alimentos próximos a vestígios de casas, ossadas humanas. Bem, com o passar dos milênios, esses depósitos alcançaram grandes alturas que deram origem ao que chamamos de sambaquis. Na cultura indígena, assim como na nossa, existem inúmeros festejos, seja casamento, sepultamento, passagem de um adolescente para a vida adulta, no caso dos indígenas. No nosso caso, a comemoração do mêsversário, que é quando o bebê completa o mês. O importante mesmo é respeitar a diversidade cultural, seja a nossa, seja dos indígenas. É muito comum cada povo indígena ter seus mitos e suas lendas para explicar sua origem, os fenômenos da natureza, os ciclos da vida, entre outras coisas. Você até está vendo um pouco disso com o Proju, né? Algumas dessas lendas tornaram-se conhecidas pela cultura regional. É o caso do Curupira, do Saci Pererê e do Boto Cor-de-Rosa. Essas lendas nós aprendemos quando somos pequenininhos e levamos ao longo da nossa vida. Nossos encontros na plataforma Zoom, nós dialogamos sobre como o indígena vive hoje na sociedade e concluímos que hoje o indígena pode ser o que ele quiser. Ele está inserido na nossa cultura, assim como nós temos o conhecimento da cultura deles. Atualmente, os direitos indígenas são assegurados por lei. A Constituição Federal de 1988 foi a primeira conquista dos povos indígenas, garantindo o respeito e a proteção de sua cultura. Ainda há muito para conquistar a favor das garantias dos direitos dos povos indígenas, mesmo aqueles que já estão previstos na Constituição. Nós temos que valorizar os indígenas, pois eles são parte da nossa cultura e estão presentes no nosso cotidiano. Muitas palavras ditas no dia a dia, ou que dão nome às nossas ruas e bairros, são de origem indígena, como Ipanema, que é um bairro no Rio de Janeiro, Butantã, que é um bairro lá de São Paulo. A influência dos indígenas está presente também no nome das pessoas, Cauã, Iracema, Maiara, Tainá, dentre vários outros. Como já foi dito anteriormente, os povos indígenas, eles utilizavam os mitos e as lendas para explicar os fenômenos da natureza e coisas que eles não tinham explicação. E nós vimos no ano passado diversas lendas ligadas a esses mitos indígenas e esse ano retomamos a lenda do Sol e da Lua. O Sol para os indígenas tinha um nome, era Guaraci. E a Lua, ela era uma deusa, a deusa Jaci. O Deus do Sol, ele seria o criador de todos os seres vivos. Isso porque o Sol, ele era importante para os processos biológicos da natureza. E Jaci seria a rainha das noites. Segundo a lenda, Jaci teria sido esposa de Tupã. Essas e diversas outras lendas indígenas já fazem parte da nossa cultura, pois desde pequenininho que nós escutamos essas lendas e vemos a magia indígena acontecer. Bem, vamos finalizar por aqui a nossa revisão e até a próxima!